Bom, pessoal, continuando aqui então, falamos na última videoaula sobre o governo do Humberto de Alencar Castelo Branco, né? Falamos sobre a crise do populismo e sobre o governo do Castelo Branco, né? Falamos aí sobre o ato institucional de número um, o ato institucional de número 2, o ato institucional de número 3 e o número 4. Quais são os atos institucionais mais importantes, pessoal? O AI-2, que criou aí o bipartidarismo, e o AI-5, que nós vamos falar agora no governo do Costa e Silva. Esses são os dois atos institucionais mais importantes que, se tiver que decorar, são esses dois que vocês precisam decorar, tá? Os outros são importantes, mas esses dois são aí os dois mais importantes. Bom, vamos falar então sobre o governo aí do Costa e Silva, pessoal. Costa e Silva, né, vai ser eleito de forma indireta pelo Congresso em 1967. Ele vai governar até 1969. O Costa e Silva ele era um presidente da linha dura, é aquele que acreditava que é necessário manter a ditadura e reprimir qualquer pessoa que discordasse da ditadura militar, certo? Bom, pessoal, então vamos lá, continuando aí. Deixa eu mudar aqui. Bom, então vamos falar sobre o governo aí, então, do Costa e Silva. Como nós falamos, ele foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. E o governo do Costa e Silva, pessoal, foi um governo marcado por protestos e o aumento da oposição no Brasil, tá? Durante o governo dele, a oposição, né, greves, luta armada, vai se intensificar durante o governo do Costa e Silva. Bom, então Costa e Silva então assume em 1967, pessoal. E como eu disse, vai ser um governo que vai ter aí muita oposição, né? Vai ser o governo, inclusive, que vai dar início aí à luta armada, durante o governo dele, que a luta armada ela se inicia. Pessoal, e a oposição, inicialmente, pessoal, ela vai vir da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, é isso mesmo, a UNE, os estudantes na época, inclusive, eles vão fazer protestos, vão fazer muitas greves, enfim. Então, os estudantes vão dar início, né, a essa oposição aos governos da ditadura militar. E é óbvio que os militares vão colocar a UNE na ilegalidade, vão perseguir esses estudantes, né? Quando eles fizerem manifestação, eles vão lá e vão descer o cacete nesses manifestantes, né? Eles vão, de fato, reprimir esses manifestantes aí. E em um desses momentos, em 1968, pessoal, gravem esse ano, que é o ano de 1968. O ano de 1968 é um ano de extrema importância, não só no Brasil, mas é um ano de extrema importância no mundo. É um ano de protestos. Você vai ter protestos, por exemplo, na França, a favor do feminismo, pedindo melhorias na educação. Você vai ter protestos, por exemplo, nos Estados Unidos, pedindo pelo fim da Guerra do Vietnã, o movimento hippie. Vai ter um movimento falando da sexualidade, da questão da mulher, o movimento negro nos Estados Unidos, né? É, então, nós vamos ter uma série de protestos durante o ano de 1968. E no Brasil não vai ser diferente, né? Nós vamos ter também uma série de protestos aqui no Brasil. E, pessoal, como eu disse, a UNE, ela fazia, os estudantes, né, a União Nacional dos Estudantes, fazia muitas greves, fazia muitos protestos. E um dos protestos, pessoal, vai acontecer num restaurante no Rio de Janeiro chamado Restaurante Calabouço, né? Era um restaurante universitário. Os estudantes estavam fazendo um protesto e a polícia militar foi lá e desceu o cacete nesses estudantes e um dos estudantes, né, o Edson Luiz Souto, um estudante de 17 anos, ele morre, né? A polícia acaba matando ele no meio desse protesto, né? A polícia foi reprimir, era um protesto pacífico e esse estudante ele acaba morrendo. E a partir da morte desse estudante, passa a haver ali uma comoção
nacional, né? Passa a ter uma grande comoção. E aí vão ser organizadas as passeatas dos 50 mil e depois vão ser organizadas as passeatas dos 100 mil no Rio de Janeiro. Ou seja, 100 mil pessoas vão para as ruas protestar, né, contra a morte do estudante Edson Luiz Souto, né? Então eles vão para a rua, vão protestar. Nesse protesto, inclusive, vai ter artistas que vão participar desse protesto contra a ditadura militar, né? E também protestando, né, em nome da morte do estudante, né? Que morreu de forma, né, violenta num protesto que era pacífico. Então vai ter lá então, a passeata dos 100 mil. Nós vamos ter greves de operários também, pessoal, durante o governo do Costa e Silva, greve também de operários em Contagem, greve de operários em Osasco, então fábricas vão ficar totalmente paralisadas e os operários começam a fazer muitas greves, tá? É durante também o governo, pessoal, do Costa e Silva, que nós vamos ter aí o movimento do tropicalismo, né? Que vão surgir aquelas músicas de protesto, né? Umas músicas com uma letra mais sutil, né? Que vão criticar o regime militar. Não só na música, pessoal, mas também no cinema, nas novelas, né? É, vão existir aí críticas ao regime militar. Muitas dessas músicas, filmes, novelas vão ser censuradas. Músicas vão ser proibidas de ser tocadas, filmes vão ser proibidos de ir ao ar, peças de teatro vão ser cortadas, novelas vão deixar de ir ao ar, né? Então, de fato, vai existir uma censura em relação às músicas, né? Então, mas existia então uma crítica, né? Por parte da cultura. Quando eu falo aqui a cultura do movimento tropicalista, não só a música, mas de forma geral, né, no cinema, no teatro, né, enfim, existiam aí formas de protesto para criticar o governo militar. E a cultura foi muito afetada nessa época pela censura. Muitos artistas tiveram músicas censuradas, como eu disse, muitos artistas tiveram que deixar o Brasil, né? Pedir asilo político em outros países, e foram para a Europa, foram para outro México, outros países vizinhos aqui ao Brasil, né? Tiveram que fugir, tá? Porque muitos artistas foram perseguidos e muitas músicas que eram críticas ao governo, elas foram censuradas. Uma dessas músicas, por exemplo, é aquela música do Chico Buarque, que inclusive foi um dos artistas que teve que ir embora do Brasil, é a música Apesar de Você, né? Aquela Apesar de Você, amanhã há de ser outro dia, né? Ela foi uma das músicas que foi censurada porque era uma música que fazia crítica ao regime militar, né? Tivemos outras músicas também, né? Para não dizer que não falei das Flores, do Geraldo Vandré, Cálice, né? Mosca, enfim, várias outras músicas que criticavam o regime militar e essas músicas foram censuradas, né? Bom, então nós tivemos aí movimento da União Nacional dos Estudantes, né, greves, passeatas, né, dos estudantes. Teve a morte do estudante Edson Luiz, que comoveu as pessoas e por isso ocorreu inclusive a passeata aí dos 100 mil no Rio de Janeiro. Tivemos a greve de operários, tanto em Minas Gerais quanto em São Paulo. Tivemos aí o movimento do tropicalismo, né, com músicas de protesto em relação à ditadura militar. No cinema também nós tivemos muitos artistas, né, engajados politicamente, criticando a ditadura militar, tá, durante o governo aí do Costa e Silva. E nós não podemos esquecer também, pessoal, que durante aí o governo do Costa e Silva, nós também tivemos aí o início da luta armada. O que que seria a luta armada, pessoal? Vamos entender primeiramente, ó. Já não existia mais uma democracia no Brasil. Então você não poderia, lutar através da democracia, lutar democraticamente. O que que seria lutar democraticamente? Lutar democraticamente é você, através do seu voto, você escolher os seus governantes. Você não podia escolher governador, não podia escolher presidente. E nas capitais não poderia escolher prefeito. Então, através da democracia, as pessoas não iam conseguir. Se as pessoas fizessem protesto, elas iam ser reprimidas, né? E muitos seriam presos. Então, pessoal, não existia uma forma legal de se protestar contra o governo. Então, a única solução foi o quê? A luta armada. Pegarem armas e lutar contra o governo.
Então vai dar início a essas lutas armadas. Então nós vamos ter vários grupos armados que vão lutar contra a ditadura militar. Então você tem o movimento revolucionário 8 de outubro, você tem a Vanguarda Popular Revolucionária, a ALN, né, liderada aí pelo Marighella, pelo Lamarca, né? Então nós vamos ter grupos, né, que vão partir para a luta armada, que vão fazer guerrilha, né, contra o governo militar. Inclusive, pessoal, muitas pessoas criticam, mas esse pessoal eles eram terroristas porque eles atacavam bancos, assaltavam bancos, enfim, pessoal. Como eles não podiam protestar de forma democrática, porque o governo reprimia, você não podia, né? Não existia uma via legal para você criticar o governo. Criticou o governo, você era perseguido, você era torturado, né? Você não tinha eleição. Então, era a luta armada. Só que para você manter a luta armada, você precisa do quê? De dinheiro. Inclusive, você precisava de gente para bancar hotéis, para bancar a fuga, né, de pessoas que tinham que fugir do país. Então, precisava de dinheiro. Então, a solução era assaltar bancos, assaltar quartéis para pegar armas. Então, isso de fato aconteceu. Mas isso aconteceu de fato porque não tinha outra forma de lutar contra o regime militar, a não ser pela via armada. Então, nós tivemos aí, então, muita luta armada durante a ditadura militar que se intensificou no governo aí do Costa e Silva, tá? Bom, pessoal, durante o governo Costa e Silva, ele vai criar também a Lei da Segurança Nacional, tá? Aí no ano de 1967 já, né? O que que é essa Lei de Segurança Nacional? Vai reprimir qualquer tipo de manifestação que ameaçasse o governo, qualquer tipo de greve, qualquer tipo de protesto que o governo sentisse ameaçado, o governo ia lá e ia protestar, ia descer o cacete nesse pessoal, né? Bom, e aí, qual foi o estupim de tudo isso daí, pessoal? Um deputado do MDB, o Márcio Moreira, ele faz um discurso. O Congresso estava vazio, inclusive, no dia que ele fez esse discurso. Ele vai fazer um discurso pedindo para as pessoas boicotarem o desfile de 7 de setembro do ano de 1968, para as pessoas boicotarem, ou seja, não irem assistir ao desfile de 7 de setembro, e pediu para que as mulheres, namoradas, esposas de militares, que não namorassem com eles, né? Se fossem militares que soubessem de tudo que estava acontecendo, se fossem militares que também estivessem torturando, né, pessoas que eram para elas não namorarem eles, né, os seus maridos, seus namorados, e aquelas moças que eram solteiras para não namorar, arrumar um namorado que fosse militar, né? E só que quando ele fez esse discurso, gente, o Congresso estava vazio. Não tinha nem gente da oposição e nem do governo lá. Mas os militares vão pegar esse discurso dele, que ficou gravado, vão levar para o presidente da República e para os ministros, e os militares vão achar isso uma afronta, né? Eles, como assim ele vai namorar militar? Né? E aí, esse é claro que não foi o motivo, mas ele foi o estupim para que, no dia 13 de dezembro de 1968, tá, fosse decretado o pior dos atos institucionais, o ato institucional de número 5, o AI-5. Esse, gente, foi o pior ato institucional. Pessoal, e quais foram os reflexos do AI-5 no Brasil, pessoal? Os reflexos do AI-5 no Brasil, pessoal, foi que, por exemplo, ele fechou o Congresso Nacional, suspendeu os direitos civis das pessoas, né? Acabou com as garantias de habeas corpus, então você não tinha mais habeas corpus, acabou com habeas corpus. A repressão, pessoal, ela aumentou. A repressão, ela aumentou, tá? Então, a tortura, inclusive, ela se intensificou, tá? Agora, a tortura, ela foi, vamos dizer assim, legalizada. Foi criado, inclusive, o DOPS, o DOI-CODE, que eram os lugares onde as pessoas é, eram torturadas, né? E eram interrogadas e torturadas. Eu tive que fugir da palavra interrogar. Né? As pessoas eram interrogadas e torturadas lá no DOPS, lá no DOI-CODE, né? Era nesses lugares que as pessoas eram torturadas. Tá? Então a repressão ela aumentou, as manifestações continuaram sendo proibidas,
A imprensa, a partir de agora, pessoal, passou a ser de fato censurada. A imprensa ela foi censurada nessa época, tá? Como eu disse para vocês, as artes foram censuradas, então novelas eram censuradas, filmes eram censurados, músicas eram censuradas, artistas eram perseguidos, né? Então agora a censura vai pegar firme. Inclusive, pessoal, quando foi instituído o ato institucional, alguns jornais que eram tidos como jornais comunistas foram proibidos de divulgar que tinha sido criado o ato institucional de número 5 e o que esse ato representava. Teve jornal que foi proibido, né? Aqueles jornais que eram tidos como comunistas, né, foram proibidos de divulgar. E aí, é claro, esses jornais tiveram que arrumar formas de divulgar as notícias sem que o governo percebesse. E um desses jornais, pessoal, deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Um desses jornais é esse daqui, ó. Deixa eu só colocar aqui para mostrar para vocês rapidinho aí. Ó, vou colocar para vocês aqui uma tela. Olha essa tela aqui. Tem algumas imagens de alguns jornais da época da ditadura militar. E olha aqui, teve um jornal chamado Jornal do Brasil, na época, que ele foi impedido de dar notícia eh, que tinha se instituído o ato institucional de número 5. E aí ele deu a notícia, só que em forma de previsão do tempo. Então, olha só: tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos, máxima de 38 em Brasília e mínima de 5 graus nas Laranjeiras. Então, reparem que é uma forma de mostrar sobre o ato institucional. Então, quando ele fala temperatura sufocante, está relacionado com a repressão, né? Então, eram formas que eles tinham para divulgar as notícias naquela época, tá? Eram as formas que eles encontraram para divulgar as notícias. Um exemplo disso, pessoal, também, eram, na época, os jornais, por exemplo, né? Os jornais, as revistas naquela época foram impedidos de divulgar as notícias, porque tinha censura prévia, né? Então, como que os jornais impressos e as revistas faziam, pessoal? Colocavam receita de bolo, colocavam poemas, colocavam orações. Então, você pegava uma revista, estava folheando uma revista, de repente tinha uma notícia, uma receita de bolo, do nada, no jornal ou na revista. Ou seja, ali tinha uma notícia que havia sido censurada pelo governo, tá? Então, pessoal, existia uma forte censura durante esse período aí, tá? E se intensificou com o ato institucional de número 5, que foi o pior dos atos institucionais. Aqui, a tortura foi, de fato, oficializada, né? Institucionalizada, tá? Como eu disse, a censura afetou as artes, afetou a música, porque músicas eram censuradas, jornais, revistas, filmes, novelas, tudo era censurado, tinham que fugir do Brasil, artistas eram presos, porque nas suas músicas, nos seus filmes, eles faziam críticas ao governo. Então, as artes também foram afetadas, tá? Bom, temos aqui uma imagem. O que que essa imagem representa, pessoal? Essa imagem aqui, não tem essa imagem na prova, tá? Essa imagem aqui, ela representa a tortura. As pessoas eram pegas, pessoal, e eram torturadas, tá? E existiam inúmeros tipos de tortura nessa época aqui, pessoal. Então, nós tínhamos o mais comum era o pau de arara, igual essa da imagem que está sendo representada aqui. A pessoa ficava de ponta cabeça pendurada, né, no pau de arara, pelada. Então, ela ficava totalmente vulnerável ali, né? E ali era torturada. Ali eles davam um choque na pessoa, batiam na pessoa, né? Tinha uma técnica de tortura que a pessoa ficava pendurada desse jeito aqui no pau de arara, eles vinham com um funil, colocavam um funil numa narina e despejavam água para a pessoa se afogar, sem estar na água, por exemplo,
né? Outra tortura, por exemplo, é amarrar a pessoa na cadeira e dar tapa, dar soco, né, na pessoa, dar tapa no ouvido para a pessoa ficar tonta, né? E uma técnica que eles utilizavam, pessoal, era manter a pessoa viva o máximo de tempo possível e ir torturando ela aos poucos, para ela ir sofrendo aos poucos e se integrar, para ela dedurar, desculpe, né, os colegas, né, para ela assumir a culpa e entregar aquelas pessoas que estavam envolvidas, né? Então, os militares, inclusive, eram treinados para com técnicas, né, para torturar as pessoas por um bastante tempo aí, tá certo? Então, sim, tinha um outro tipo de tortura que a mulher, por exemplo, ficava pelada, e aí pegava sei lá, um bule, uma panela, um objeto. Colocava um rato lá dentro, por exemplo. E aí a mulher tinha que sentar em cima e colocava fogo para esquentar o fundo dessa panela, para esse rato se desesperar e querer sair dali. E aí esse rato ele vai entrar, por exemplo, no ânus, na vagina da mulher e vai, enfim, com as suas patas, com os seus dentes, morder ali, né? E machucar, tá? Então era uma outra técnica de tortura que eles utilizavam, tá? Então, assim, era terrível essas técnicas de tortura que os militares utilizavam durante esse período e muitas pessoas, pessoal, morreram, né, e tiveram seus corpos aí desaparecidos. A família nunca conseguiu enterrar essas pessoas, fazer um velório digno para as pessoas, tá? Bom, porém, pessoal, o que que acontece? O Costa e Silva, ele fica doente, ele tem um AVC, ele tem um derrame, né? Ele é afastado do governo e aí ele é substituído, pessoal, pelo Aurélio de Lira Tavares, que era do Exército, pelo Augusto Rademacher, que era da Marinha, e para o Márcio de Souza e Melo da Aeronáutica. Então, a junta militar, lembra da junta militar que assumiu lá na época do golpe? Essa mesma junta militar assume o governo agora, porque o Costa e Silva ficou doente, né? Então, essa junta militar acaba assumindo o governo aí, tá certo? Bom, essa junta militar, pessoal, o que vai acontecer, na verdade? O Costa e Silva, ele tinha um vice, só que o vice dele era um civil e contra o ato institucional de número 5, que era o Pedro Aleixo. E aí, então, essa junta militar vai fazer uma alteração na Constituição, dizendo que o vice-presidente não poderia assumir, tá? Ampliou o mandato do presidente para 5 anos e convocou o Congresso Nacional para fazer uma nova eleição, né? Para eleger o novo presidente da República. Nem, na verdade, assim, eles já tinham indicado quem seria esse novo presidente da República, né? O Congresso, na verdade, só foi ratificar aquilo que os militares já haviam escolhido. Que o próximo presidente foi o Emílio Garrastazu Médici, tá? Bom, outra coisa, isso aqui também não cai na prova, mas eu acabei colocando aqui, né, nos meus slides, que esse slide aqui, gente, eu ia usar com vocês na aula, mas acabou que não deu certo. E aí, pessoal, foi institucionalizado também nessa época a pena de morte para quem era considerado terrorista, que era aquelas pessoas que acabavam assaltando o banco, né, para manter a luta armada. Então foi instituída a pena de morte para terrorista e também o banimento de pessoas consideradas uma ameaça, ou seja, as pessoas foram expulsas do Brasil, tá? Por que que isso aconteceu? Lembra que eu falei para vocês, quando essa junta militar assumiu, um grupo, né, de guerrilheiros vão sequestrar o embaixador dos Estados Unidos. E em troca, eles vão pedir 15 presos políticos, né? Só que esses presos políticos tinham que ser soltos e ir em liberdade para o México, né? Eles criam essa garantia. E aí, então, a junta militar vai criar um banimento de pessoas consideradas uma ameaça, ou seja, essas pessoas que faziam sequestro, que praticavam terrorismo, enfim, elas seriam expulsas do Brasil, tá? Seriam expulsas do Brasil. E aí, inclusive, teve esse episódio, então, do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, onde eles sequestram, esses guerrilheiros sequestram ele em troca de 15 presos políticos. E, de fato, eles conseguem aquilo que eles queriam, né? Conseguem a liberdade aí dos 15 presos políticos, certo? Bom, a junta militar, então, vai aí, vou fazer uma mudança na Constituição e convocar o Congresso para ratificar a escolha do Emílio Garrastazu Médici.
O Médici vai governar aí de 1969 a 1974. E o seu governo vai ser caracterizado pelos famosos anos de chumbo, tá? Ou seja, agora, no governo do Médici, a repressão ela vai se intensificar cada vez mais. A repressão vai ficar mais forte durante o governo do Médici, tá certo? Esse aqui é o Médici, a foto aí para vocês. Bom, como eu disse para vocês, essa junta militar aí, ela escolheu, né, o Médici como presidente da República, né? Vai ser o governo mais repressivo que nós vamos ter, né? Os anos de chumbo. O pessoal que fazia luta armada vai ser reprimido de forma violenta, né? Nesse momento, a repressão e a censura e a tortura vão se intensificar, vão ser mais fortes, né? Então, todos aqueles que faziam oposição ao governo, aquelas pessoas que eram investigadas, os presos, enfim, eles eram torturados, né? Ou exilados, ou seja, eles tinham que sair do país. Tá? E a censura durante esse período também ficou extremamente forte, tá? É nesse período, por exemplo, que o DOI-CODE, né, que significa Destacamento de Operações e Informações, e ao Centro de Operação de Defesa Interna, né, Centro de Investigação e Repressão. É nesse período que o DOI-CODE, né, vai receber o maior número de pessoas para serem torturadas, né, para serem interrogadas e torturadas. Tá? Então, é por isso que o governo dele é chamado de anos de chumbo, porque as pessoas de fato levavam chumbo, né? Foi um dos piores períodos aí de repressão da ditadura militar, foi no governo do Emílio Garrastazu Médici, tá? Bom, até tem essa chart que eu coloquei para vocês, né, sobre os anos de chumbo. Você pode me dar mais alguns detalhes da tortura no Brasil? Claro, você prefere o quê? Uma unha, um dente, um dedo, né? Enfim, né? Porque de fato existia muita tortura no Brasil. Não tem isso aqui na prova, tá? Bom, quando a gente fala do governo do Médici, pessoal, a gente tem que lembrar de uma coisa, do milagre econômico. A gente vai lembrar da questão econômica durante o governo do Emílio Garrastazu Médici, pessoal. Durante o governo do Médici vai ser criado um plano econômico chamado de Milagre Econômico Brasileiro, ou só Milagre Econômico ou Milagre Brasileiro. E o que que foi caracterizado esse milagre econômico, pessoal? O Brasil ele teve um rápido crescimento econômico. O Brasil cresceu muito rápido, o PIB aumentou muito rápido, a inflação abaixou, né? Então, durante esse período, teve um grande crescimento do Brasil, da economia do Brasil, tá? Então, como que foi esse crescimento, pessoal? Ao mesmo tempo que o governo fazia política para diminuir a inflação, o governo pegava capital estrangeiro, o governo pegava dinheiro emprestado, né? E ele pegava esse dinheiro emprestado para investir em obra, as famosas obras faraônicas. Faziam pontes, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, né? Enfim, faziam grandes obras aqui no Brasil, tá? Tudo isso com dinheiro vindo de fora, principalmente dinheiro vindo dos Estados Unidos. Então, isso fez com que a economia, com que o PIB do Brasil crescesse de fato, né? Porém, o início da economia na época, o Delfim Neto, ele dizia que era preciso esperar o bolo crescer para depois repartir. Ou seja, ele dizia que primeiro o Brasil tinha que ficar rico, tinha que se enriquecer, para depois fazer distribuição de renda para a população. Só que esse milagre econômico, pessoal, no final das contas, quem lucrou com ele foi os ricos, os empresários, porque o povo se lascou, porque houve congelamento dos salários. Ou seja, então o Brasil recebia capital estrangeiro, esse capital estrangeiro era investido, porém os salários do povo, do operário, do trabalhador não aumentavam, continuava a mesma coisa, né? Então o povo é que sofreu de fato. Porém, pessoal, durante o governo do Médici, houve uma forte propaganda, né? Então juntou o crescimento econômico do país, por mais que o povo, né, não percebeu esse crescimento econômico, existia uma propaganda do governo sobre o governo, né?
Existia propaganda oficial, então ninguém segura este país, Brasil ame ou deixe, né? Então existia aí esse tipo de propaganda, né? Então investiu muito em propaganda. Então até o pobre que estava lascado, para ele estava ok, o Brasil estava indo bem. Aquela era a situação dele, o Brasil estava indo bem, tá? Porque existia essa propaganda e se mostrava nas propagandas um Brasil maravilhoso, um Brasil que estava crescendo, um Brasil que estava se desenvolvendo. Mas e o pobre? O pobre acreditava naquilo, ele acreditava que, eu tô nessa situação, mas o Brasil tá bom, o Brasil tá crescendo, eu vou melhorar. O que de fato não aconteceu, né? A situação do pobre não melhorou, mas eles acreditavam que o Brasil ia melhorar por conta dessa forte propaganda, né? Tinha aquele sentimento de ufanismo. O que que é o sentimento de ufanismo? É o sentimento de patriotismo, é o sentimento de nacionalismo, né? De esperança, de que o Brasil está crescendo, de que o Brasil está se desenvolvendo, né? Então eles tinham essa esperança. E para juntar com tudo isso, pessoal, teve a Copa do Mundo de 1970, em que o Brasil ganhou o tri, né? Onde o Brasil foi tricampeão. E aí, então, o governo vai pegar a vitória da Copa do Mundo do Brasil para ele. O Brasil vai investir nisso, né? O Brasil vai pegar, então, essa vitória da Copa do Mundo e vai trazer essa vitória para o governo, como se fosse uma vitória do governo. Então, eles vão dizer, olha, o Brasil está indo tão bem que está ganhando até a Copa do Mundo. Então, vão usar a imagem do Pelé, por exemplo, para fazer propaganda que o Brasil ia bem, por exemplo, né? Então, vai ter um forte investimento em propaganda, né? Eu tenho aqui até algumas imagens aqui para vocês, ó. Com o milagre econômico, o PIB cresceu, mas a desigualdade também, né? A desigualdade também cresceu e muito nessa época, né? Porque as camadas populares, o povão, o salário ficou aí estagnado, o salário não aumentou. Não teve investimento em saúde no milagre econômico, não teve investimento em educação, né? Fora que muitas daquelas obras faraônicas que o governo fazia não serviram para nada, teve desperdício de dinheiro, tá? Só que aí o governo pegava dinheiro emprestado, o que fez com que a dívida externa do país o quê? Aumentasse, né? E com isso, pessoal, com tudo isso, o que que acontece? Ocorreu aí a crise do petróleo. Em 1973 teve a crise do petróleo no Oriente Médio, o preço do petróleo subiu, né? O preço do petróleo subiu, os Estados Unidos vão aumentar os juros, o Brasil vai comprar petróleo mais caro também, né? E tudo que deriva do petróleo vai subir aqui no Brasil, e aí o Brasil vai ter que pagar juros mais altos dos Estados Unidos, e aí a situação do Brasil piora, fica bem pior. E aí é o fim, de fato, do milagre econômico brasileiro, certo? E aí o Brasil, quando você percebe, né, esse momento em que o milagre econômico começa a entrar em crise, você percebe que a desigualdade aumentou ainda mais no Brasil, né? Então, durante um período, o milagre econômico fez o país crescer, mas o pobre continuou pobre, né? Quem se beneficiou foi a classe média alta. Mas com a crise do petróleo, as coisas pioram aqui no Brasil. Bom, termina aí o governo do Médici e se inicia o governo do Geisel, pessoal. O Geisel, ele é da Soborne, ele é um castelista, tá? O que eu falei anteriormente, aí o Médici, ele é da linha dura, tá? O Geisel, ele é um presidente, né, castelista, ele é mais moderado, tá? Então, se inicia o governo do Geisel, o Geisel também foi eleito de forma indireta, e o Geisel ele vai assumir com a ideia de fazer a reabertura política do Brasil. Só que ele vai fazer uma abertura lenta, gradual, uma abertura lenta e gradual. Tá? Uma abertura política lenta, gradual e segura. Esse é o objetivo dele, fazer uma abertura política, mas uma abertura política aos poucos, uma abertura política bem lenta, tá? Então, lenta, segura e gradual, tá? É durante o governo dele que vai ser o fim do milagre econômico, né? A crise no Brasil vai se intensificar por conta da crise do petróleo, a inflação vai aumentar, enfim, vai estar um caos, não só o Brasil, mas o mundo nessa época aí, né? Eu estava tendo dificuldade, inclusive, para pegar empréstimo. O Brasil tinha dificuldade para conseguir empréstimo, porque os juros aumentou lá fora por conta do preço do petróleo, tá? E aí a oposição política começa a ganhar força, né? A oposição vai voltar com muita força agora, vai se aproveitar da crise a oposição para voltar com toda a força nesse momento agora, tá? Bom, o que que vai acontecer, pessoal?
O Geisel também vai colocar fim ao ato institucional de número 5. Uma das primeiras coisas que ele faz é colocar fim ao ato institucional de número 5, certo? Bom, quando ele faz isso, quando ele coloca fim ao ato institucional de número 5, pessoal, o que que vai acontecer? Aqueles militares da linha dura não vão aceitar e vão contestar o governo do Geisel. E aí esses militares da linha dura vão começar a fazer protestos, como, por exemplo, jogar bomba em lugares. Inclusive, tem um episódio que vai ter um festival de música no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, um festival de música, cheio de jovens, estudantes, e os militares da linha dura, dois militares da linha dura, vão pegar uma bomba para jogar nesse lugar, vão de carro, né, até esse lugar e jogar uma bomba. Só que não sei o que acontece, que a bomba estoura no carro com eles. Tá? Então a linha dura não vai aceitar e vai começar a fazer uma série de ataques, né, e para tentar culpar a esquerda, tá? Então, isso vai ocorrer, de fato, a linha dura não vai aceitar esse processo de abertura, tá certo? Bom, o que que acontece, pessoal? Em 1974, ocorre eleição para, para senador, para senador e para deputado. E o que que acontece? O MDB consegue a maioria das cadeiras, 59% para o Senado, né? 59% das cadeiras fica para o MDB no Senado e 48% das cadeiras na Câmara dos Deputados, tá? E ele também, o MDB, vai conseguir muitas prefeituras de grandes cidades, lembrando que não das capitais, né? Mas das grandes cidades. O MDB vai conseguir a maioria das prefeituras também, tá? E aí, o que que vai acontecer? O Geisel vai decretar a Lei Falcão. O que que era a Lei Falcão? A Lei Falcão, pessoal, proibia que os políticos, na propaganda, né, no horário eleitoral, falassem. Então só ia aparecer a foto, o número e o nome. Ele era proibido de falar. Ah, aí os alunos perguntam assim, mas a Arena, que era o partido dos militares, também não vai sofrer com isso? Vai, mas os militares já estão no poder. Quem vai sofrer com isso é o MDB, que vai ficar impossibilitado de falar as suas propostas na TV. Esse era o objetivo, né? Então vai ser criada essa lei Falcão que vai proibir a propaganda política falada. Só vai aparecer o número, o nome do candidato e o partido, tá? Bom, nesse conjunto aí também da Lei Falcão, vai ser criado aí os pacotes de abril, onde vai ser criado, por exemplo, o cargo de senador biônico, ou seja, alguns senadores não vão ser eleitos, vão ser escolhidos pelo Congresso Nacional, tá? Então, também parte dos senadores, aí não todos, mas parte dos senadores vão ser escolhidos pelo Congresso, tá certo? Bom, durante o governo também do Geisel vai se intensificar as greves de operários também, principalmente na região do ABC Paulista. E aí vai se destacar, por exemplo, a figura de Luiz Inácio Lula da Silva, gente, que vai ser o líder, né, dos sindicatos ali, né, dos operários, que vai convocar greves, enfim. Então vai ter muitas greves de operários também agora, tá? E vai acontecer, pessoal, um episódio no governo do Geisel, que é a morte do jornalista Vladimir Herzog, que foi assassinado no doicode. O Herzog era jornalista da TV Cultura. E ele vai ser convocado no doicode para prestar depoimento, para ser interrogado. Ele vai até lá, só que ele não sai de lá vivo, né? Ele vai ser interrogado e vai ser torturado. E ele vai ser assassinado lá, né? Por conta da tortura, ele acaba morrendo. Só que os militares decidem postar uma foto nos jornais do Herzog na cadeia, numa cela de cadeia, né? Pendurado numa janela com uma corda no pescoço, para falar que ele se suicidou. Só que, gente, olha lá a imagem para vocês verem, né? Então, o inquérito conclui pelo suicídio de Vladimir Herzog. Mas olha aí, gente, quem é que vai se suicidar dessa forma, com o joelho no chão? Era impossível alguém se suicidar dessa forma, gente. Não tinha como alguém se suicidar dessa forma, tá? Então foi forjado, ele foi morto pela tortura, pelos militares. Só que aí quiseram falar que ele se suicidou. Mas quando eles soltaram essa imagem, ficou claro que ele não se suicidou, que não se suicidou, que na verdade foram os militares. Olha aqui, a janelinha aqui, a cordinha aqui, né?
E ele aqui, como que ele vai se suicidar dessa forma aqui, gente? Impossível, não tem como, né? Então, não tem como, tá? Um ano depois, um operário chamado Manuel Fiel Filho também vai ser torturado e morto também, tá? Esse dá outra foto aqui, tá? Ele foi morto depois de 24 horas preso aí no DOI-CODE, tá? Então, são algumas características do governo aí do Geisel, tá certo? Bom, como eu disse para vocês, o Geisel ele vai acabar com o AI-5, ele vai restabelecer o habeas corpus também. Então, agora as pessoas vão passar a ter direito ao habeas corpus. E aí vai terminar em 1979 o governo do Geisel e vai dar início ao governo do João Figueiredo, o último governo militar. Pessoal, o João Figueiredo, ele vai dar início, né, a essa abertura política, né, que o Geisel iniciou. No governo dele, o que que ele vai fazer? Primeira coisa que ele vai fazer durante seu governo, pessoal, ele vai criar a lei de anistia. O que que é a lei de anistia que vai ser criada durante o governo do João Figueiredo, pessoal? O retorno ao Brasil daquelas pessoas que tiveram que ir embora, daquelas pessoas que tiveram que fugir do Brasil. Então, ele vai permitir com que essas pessoas pudessem voltar ao Brasil. Só que essa lei da anistia, ela é criticada até hoje. Por quê? Ela vai perdoar os crimes do pessoal que assaltou banco, que invadiu o quartel, né, e que sequestrou o embaixador, vai perdoar essas pessoas, mas também vai perdoar os militares que torturaram. Então, essa é a crítica, né? Perdoar os militares que torturavam as pessoas. Porque muitas pessoas tiveram que fugir porque senão iam morrer aqui, né? Então, é uma crítica até hoje essa questão da lei da anistia aí, tá? Mas essa lei, então, permite com que as pessoas pudessem retornar ao Brasil, tá? Mas os militares da linha dura vão continuar fazendo repressão, claro, de forma clandestina. Inclusive, vai ser colocada uma bomba dentro da OAB, né? Vai explodir, enfim. Vai ser investigado e vai constatar, né, na verdade, que foram os militares da linha dura, enfim, tá? Então eles vão continuar agindo de forma, mesmo que de forma clandestina. Bom, uma outra medida do governo do João Figueiredo, pessoal, em 1979, ele vai aprovar o fim do bipartidarismo e aprova o pluripartidarismo, pessoal. O que que isso significa? A partir de agora, os partidos políticos podem voltar, né? Mas o objetivo disso, na verdade, era enfraquecer o MDB, porque a Arena mudou o nome para PDS, que era o Partido dos Militares. No caso do MDB, ele passou a se chamar PMDB, só que antes, quando se instituiu o bipartidarismo, estavam todo mundo que fazia parte da oposição no MDB. Agora que permitiu o pluripartidarismo, qual que era o objetivo? Enfraquecer o MDB, porque agora vão ser criados vários partidos. Então vai ser criado o PT, PDT, PTB, PP, né? Vão ser criados aí vários outros partidos. Então o MDB acaba ficando enfraquecido porque são criados vários partidos, enquanto a Arena, que era o partido dos militares, ela continua inteira, ela continua intacta, né? Que é o PDS, tá? Então, o objetivo era enfraquecer a oposição. Bom, durante o governo dele também nós vamos ter aí, pessoal, esse processo de abertura, como estava tudo em crise, as pessoas começam a se manifestar, as pessoas começam a pedir por eleições diretas, e vai ter, durante o governo do João Figueiredo, em 1983, um movimento pelas diretas já, ou seja, movimento para que ocorresse eleições diretas, para que as pessoas pudessem votar. Então vai ocorrer esse movimento, né, das diretas já, tá? Para que as pessoas pudessem votar, que vai reunir artistas, vai reunir intelectuais, vai reunir políticos de partidos diferentes em torno da questão das diretas, já das eleições diretas, certo? Para que as pessoas pudessem votar para presidente da República, tá? E aí, o que que vai acontecer? Vão acontecer vários comícios pelo Brasil, né? Os comícios das diretas já no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, né? Então, vai ter uma grande mobilização popular
né, a questão das diretas já, certo? Então, em vários lugares. Inclusive, a Rede Globo vai ignorar o movimento das diretas já, tá? Bom, o que acontece? O deputado Dante de Oliveira, em 1984, ele vai fazer uma emenda. Essa emenda chama Dante Oliveira porque leva o nome desse deputado. O que que essa emenda dizia, né? Que ela é uma emenda que dizia que a próxima eleição já seria uma eleição direta e que as pessoas iriam votar para presidente. Só que essa emenda precisava da aprovação do Congresso. Essa emenda foi para ser votada, porém ela foi rejeitada pela Câmara dos Deputados. Faltaram 22 votos para ela ser aprovada, a emenda Dante de Oliveira, né, que permitia a eleição direta para presidente. Ela não foi aprovada por 22 votos. Foi uma decepção para as pessoas. Então, a primeira eleição do processo de redemocratização ainda seria por voto indireto, ou seja, o Congresso Nacional mais as câmaras estaduais é que iriam eleger o presidente da República, e não ainda pelo voto popular. E aí, em janeiro de 1985, ocorrem as eleições indiretas para presidente da República. Nós vamos ter o Paulo Maluf e o Tancredo Neves que vão concorrer. O Tancredo Neves sai vitorioso, né, da eleição. Porém, dias antes da posse, né, no dia 14 de março, ele teve um problema de saúde, foi internado. O José Sarney acaba assumindo o poder, assume o governo e, infelizmente, né, no dia 21 de abril, o Tancredo Neves, ele vem a falecer, tá certo? E o José Sarney, então, se torna oficialmente presidente da República, tá? E só a próxima eleição, né, depois do José Sarney, a eleição de 1989, é que vai ser uma eleição direta, onde o povo pôde votar de fato, né? E aí, nessa eleição, no caso, quem vai ser eleito vai ser o Fernando Collor de Mello, mas isso já é assunto para um outro momento. Pessoal, é isso então, certo? Nossa revisão é essa. Vou mandar os slides para vocês também, tá certo? Então, tchau, tchau.